Essa semana, no sábado, eu vim aqui e tive uma surpresa que eu realmente não esperava. Estava na área no fundo e de repente apagou a luz. Eu falei, alguém encostou na tomada aí, daí vieram com bolo e muitos me cumprimentaram pelo aniversário, mas eu agora vou dar uma surpresa para vocês. Hoje eu faço aniversário também. Em 1973, ontem eu falei que era 74, mas a Cida me falou, em 1973, eu estava estudando, tinha acabado de entrar na faculdade, estava no segundo ano da faculdade, e num dos feriados prolongados eu voltava para a cidade. Eu estava no Rio de Janeiro e era longe, e naquela época pegar condução para chegar até Limeira era complicado, porque não eram muitos ônibus e demorava. E foi na época do carnaval que eu fui para Limeira e alguém me pregou o evangelho. Então tem 40 anos que eu me converti. Eu fiz 61 ontem, mais 40 de convertido. E isso que nós cantamos hoje, eu posso dizer, salvo por ele eu sou, por seu poder, a vida nova me deu, para sempre já salvo sou. E o privilégio, depois de 40 anos, eu poder estar aqui, pregando esse mesmo evangelho. E eu queria ler uma passagem que é muito interessante, eu gosto muito dessa passagem, porque ela mostra um homem ansioso por ouvir a verdade, um homem ansioso para conhecer, ansioso por luz, buscando luz. E esse homem vai e faz uma grande viagem para conseguir alguma coisa, e nós vamos ver pela história como é muito interessante e instrutiva para nós, e espero aqui que essa noite, todos que estejam ouvindo possam depois no fim cantar como nós cantamos aqui, salvo por ele eu sou. Capítulo 8 de Atos, versículo 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo, este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo o havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. E aqui conta daí dos apóstolos chegando até lá, ouvindo de Samaria, indo até lá, e aí é pregado o evangelho, esses samaritanos também, estendida a mão sobre eles, eles recebem o Espírito Santo. E aí nós vamos para versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai-te para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar desse este foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse, rogo-te, de quem dizes
isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? Versículo 38. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso, continuou o seu caminho. Aqui, essa história muito interessante desse homem, esse eunuco, ele faz uma viagem, pelo menos ela devia ter uns 1.500 quilômetros essa viagem, porque a Etiópia era no norte da África, para o lado de cá da África, né? E ele tinha que atravessar todo esse pedaço da África para entrar e ir até Jerusalém. Esse é um homem que estava buscando alguma coisa. Era um homem que tinha interesse em alguma coisa. Ele buscava alguma coisa. E pelo trajeto que ele faz, e pela importância que ele tinha, porque nós vimos que ele era um mordomo, diz aqui, era mordomo-mor, o principal, que cuidava das coisas. Ele falava aqui que cuidava, era superintendente de todos os tesouros da rainha. E nós bem sabemos o quanto aqueles reis e rainhas daquela época tinham de posse, né? E ele cuidava de todos os tesouros dela, então ele tinha uma credibilidade, essa rainha delegou na mão dele todo o tesouro do seu reino, e ele era ele convertido ao judaísmo, ele era um prosélito, porque ele não era judeu, né, ele era um etíope, um homem que sai do seu país, deixa a sua profissão por um tempo, e ele vai para Jerusalém à busca de alguma coisa, sendo que ele era um prosélito, ele era um judeu convertido, um gentil convertido ao judaísmo. Ele sabia muito bem que o lugar onde se devia adorar era Jerusalém, segundo o judaísmo, segundo aquilo que Deus havia instituído. E ele vai a Jerusalém em busca disso. Ele chega numa época em Jerusalém onde o Messias, há bem pouco tempo, tinha sido rejeitado. Mas ele vai nesse templo e ele volta. Aqui fala que ele foi para adorar. No versículo 27, no 28 fala: regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Ele foi buscar adorar a Deus e voltou com uma coisa mais preciosa nas suas mãos, com as Escrituras. Ele tinha nas suas mãos o profeta Isaías para ler. Nós hoje, ao carregarmos a nossa Bíblia aqui, nela inclui esse livro do profeta Isaías. Se vocês procurarem lá, vocês vão achar em Isaías 53, esse trecho que ele estava lendo. O profeta Isaías, na nossa Bíblia aqui, deve dar em torno do quê? Umas 20 e poucas páginas. Atualmente, com a tipografia que temos, isso aqui é de toda a Bíblia, o livro de Isaías é isso aqui, ó. Mais ou menos essas folhinhas aqui, ó. Isso aqui, ó. Eu tive uma oportunidade de ir numa conferência em Los Angeles, onde existia um irmão, não sei se ele ainda é vivo, mas ele era cego. E ele tinha a Bíblia em braille. E ele levava essa Bíblia com ele. Tá? Não era uma Bíblia assim, logicamente não. A Bíblia em braille dele é um móvel dessa altura assim, tá? Onde os livros estão todos ali, porque cada livro da Bíblia era um livro 4 vezes mais grosso do que esse, porque em braille tem que ser no tato a coisa, então cada folha é grossa. O profeta Isaías que ele lia aqui não era nem em forma de livro, nem em braille, mas eram rolos de pergaminho em que eles escreviam. Então,
eu acredito que o livro de Isaías, um rolo do livro de Isaías, não era uma coisa pequena. E digo mais uma coisa, não era uma coisa barata. E mais uma coisa ainda, não era fácil de achar não. Porque hoje, se alguém aqui não tem a Bíblia, saindo daqui, terminando, lá fora tem uma pilha de Bíblias para vocês escolherem no formato que vocês quiserem, com a letra que vocês quiserem. Tem tudo hoje. E o tempo que demora para fazer isso aqui é bem pequeno, se comparado com o que era escrever o livro de Isaías, por exemplo, num rolo para vender. Era uma obra de arte em que a pessoa escrevia letra por letra, com todo o cuidado para não copiar nada errado, fazia tudo. Eram homens especiais para fazer isso. Os escribas faziam isso, eles copiavam e tal. E esse rolo estava com ele. E nós vemos que é um homem que sai do seu lugar, da sua posição, e vai e anda por mais de 1.500 quilômetros para adorar. E volta vazio. Porque ele está lendo e ele não está entendendo nada. Ele fala, escuta, como é que... ainda falta alguma coisa para ele. Era um homem que faltava alguma coisa. Uma alma ansiosa, buscando por luz, jamais nesse mundo vai ficar sozinho. Jamais vai ficar sozinho. Muitos se preocupam com isso, né? Toda vez que a gente está falando que a fé é por crer em Jesus Cristo como Salvador e que Ele é o único meio de ser salvo, todo mundo falou, mas espera um pouco. E aquela pessoa que vive lá no meio da não sei aonde, e aí tem os vários exemplos, ou aquele aborígene da Austrália, e como é que é o índio que está no meio da selva, preocupados com eles, como é que eles vão crer se você está falando que é só por meio de Jesus, como é que eles vão ouvir? Eu digo para você, se você está com esse questionamento porque você não quer crer, você está ouvindo e não está crendo. Porque você está preocupado com aquele que está lá no meio do deserto. Deus certamente vai levar alguém para falar. Mas pare de se preocupar com o índio ou com o aborígene da Austrália. Comece a se preocupar com você mesmo sentado aqui. Porque a palavra de Deus está sendo anunciada. O evangelho das boas novas. E você não está no meio da selva. Você está aqui sentado e foi trazido aqui para ouvir. E a palavra de Deus, a autoridade que ela tem, porque essa é a palavra de Deus, começa em Gênesis aqui e termina em Apocalipse. São 66 livros que tem aqui na Bíblia. Apesar do homem querer refutar a palavra de Deus, e muitas vezes nós ouvimos pessoas falando, ela é muito difícil de se entender. A palavra de Deus é muito complicada. A palavra de Deus não é para todo mundo, não. Deixa para os sacerdotes, deixa para os que entendem, que estudaram teologia, eles vão interpretar para você e passam o negócio para você, moidinho, do jeito que você... Esse homem aqui, e é interessante, lendo as Escrituras, portanto ele sabia hebraico, né? Lendo as Escrituras, uma coisa que não era comum, ler não era uma coisa que todo mundo fazia. Hoje nós estudamos, né? Uma criança de 7 anos de idade tem mais informação do que um estudante, um acadêmico de 3 séculos atrás numa universidade. Tem muito mais informação. Então, esse homem estava lendo, não era uma coisa comum de ler, mas estava lendo as Escrituras. Quantos hoje sabem ler e nunca abriram as Escrituras e só vão pelo que ouvem? É cheio de contradição, é melhor você não ler, não. Mostra uma, por favor. Eu não sei nem como mexer nisso aí. Mas falaram para mim que tem contradição. Falaram para você. Acontece que a palavra de Deus, nesses 40 anos em que eu tenho lido, não encontrei contradição. Ao contrário. Cada coisa que me apresentavam como uma contradição, ao ler as Escrituras,
não existia contradição nenhuma. O que existia era a beleza da palavra de Deus, mostrando e revelando mais e mais dessa pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, não acreditem no que vocês ouvem lá fora a respeito da Bíblia como sendo uma coisa difícil, uma coisa complicada, alguns dizem até perigosa, sabia? Muitos leram e ficaram malucos, ficaram loucos. Não leia isso aí não. Falaram isso, eu já ouvi isso. Porém, é a palavra de Deus. E eu não acredito que Deus ia deixar a sua palavra aqui para confundir o homem. Jamais. Então, o que vocês têm aqui diante de vocês é a palavra de Deus. Se vocês não têm uma dessa, ou se tem, mas ela fica aberta no Salmo 23, na entrada da casa, eu aconselho a tirar dali, limpar o poeira dessa página e começar a ler. Porque aqui vocês encontram vida. E esse homem eunuco, andando ali no seu carro, que saiu, andou 1.500 quilômetros ou mais para adorar, não conseguiu adorar, porque quando ele chegou lá, além já do estado deplorável que Israel se encontrava, eles tinham acabado de rejeitar o seu Messias. E havia um tumulto naquela Jerusalém que vocês podem imaginar. Um bando de pessoas dizendo que um homem tinha ressuscitado entre os mortos e que ele era o Messias e que o povo de Israel tinha crucificado ele, rejeitado o seu Messias. E ele, judeu, escutando tudo isso. E ele fala, o que é isso? E a hora que ele volta, ele tem uma cópia das Escrituras na mão e começa a ler e fala, opa, o que é isso aqui? Não estou entendendo. O que Deus faz? Lá está Filipe, na cidade de Samaria, pregando o Evangelho, muitas pessoas ouvindo em Samaria o Evangelho, crendo nesse Evangelho, alguns se infiltrando, como esse mago que nós lemos, mas muitos ouvindo. E olha, Samaria não foi a primeira vez que ouviram o Evangelho lá não. Ouviram da boca do próprio Senhor Jesus. A mulher samaritana que estava no poço, ela ouviu do Senhor. Haverá um dia em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. E essa mulher sai dali e vai anunciar, olha, conheci um homem que falou tudo da minha vida. Não seria ele o Messias? E ela creu, e muitos ali ouviram esse evangelho. E agora Filipe entra nessa cidade e começa a pegar o evangelho, e eles creem. Creem a ponto de descer os apóstolos lá de Jerusalém e até Samaria e confirmar. E eles receberam o Espírito Santo e ali estava um grupo de cristãos ali na terra. E o Senhor fala para Filipe, versículo, vamos voltar então em capítulo 8 mesmo, versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Quando eu me converti, eu lembro, nós nos convertemos, né, eram vários amigos que se converteram naquela época, e logo que nós nos convertemos, nós tínhamos sempre essa ideia, vamos para a Rússia pregar o evangelho. Naquela época, a Rússia era um país comunista, né, a União Soviética, e lá eles tinham banido a Bíblia, né? E existia um movimento muito grande naquela época de pregar o evangelho lá, que lá tinha muitas pessoas que precisavam ouvir do evangelho. E eles não tinham a Bíblia, e era proibido ter a Bíblia. E muitos cristãos tentavam se infiltrar na Rússia para entregar Bíblias lá. Inclusive existem livros de pessoas que faziam isso escondendo no porta-mala do carro, falando falso. Eles eram traficantes de Bíblia, na realidade. E nós falamos, vamos lá, porque lá é que precisa. Tal. E tínhamos esse desejo de querer sair, vamos para a China, porque na China precisa, tal. Eu pergunto, Filipe estava numa cidade pregando evangelho, havia bênção ali, porque as pessoas estavam se convertendo e estavam tendo alegria. No versículo 8 fala, e havia grande alegria naquela cidade, porque tinha gente se convertendo. E Deus fala para Filipe, vai onde não tem ninguém. Não, eu quero ir onde precisa de onde tem bastante gente. Eu quero ir para a Rússia. Não. O Senhor está falando aqui para Filipe, levanta-te
e vai para a banda do sul, caminho de Gaza, de Jerusalém para Gaza, que é deserto. Ele podia contestar, mas peraí, o senhor deve estar equivocado aqui comigo. Eu estou trazendo bênção aqui, pregando para esse samaritano, eu vou para o deserto? Fazer o que lá? Não tem ninguém. Ele faz isso? Não, ele não contesta. Versículo 27, levantou-se e foi imediatamente. Aqui a impressão que nós temos que ele fala, levantou e foi. Ele não contestou. Deus falou, vamos fazer. É assim que é a vida do cristão. Obediência direta. É como um filho deve obedecer seu pai, né? Filho, pois não, pai, faça isso. Não tem contestação. Vamos fazer. Tem que fazer, tem que fazer. Ele pediu, está certo que ele pediu. Tomara nós fôssemos assim. Nós queremos que nossos filhos sejam assim, mas nós, como filhos de Deus, não agimos assim na maioria das vezes. Mas Filipe aqui, graças a Deus, nós vemos, ele agiu, né? Levantou e foi. E eis que esse homem estava andando. Estava lá no carro. Versículo 28, né? Lia o profeta Isaías. E Deus fala o que para Filipe? E disse o Espírito a Filipe, versículo 29. Chega-te e ajunta-te a esse carro. Lá estava então o eunuco no carro, com as escrituras abertas, aquele rolo aberto, né? Lendo em Isaías 53, a respeito de alguém sendo levado ao matadouro como ovelha. E ele falou, mas o que é isso? O que significa isso? De quem que ele está falando aqui? Então Deus fala a Filipe, vai. E aí nós vemos Filipe correndo do lado. Eu creio que a carroça estava indo, o carro estava indo, e o Filipe teve que correr para ficar do lado dele para ver. E ouvir o que estava sendo falado ali, porque ele devia estar lendo em voz alta. Ele fala, que lês? Ele fala, versículo 30, e correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías. Não é que ele viu que estava lendo, ele ouviu, porque o eunuco estava lendo em voz alta. Você já viu uma pessoa que quer saber de uma coisa, que você vai ler com tanta atenção, você começa a ler em voz alta? Já fez isso? Eu, pelo menos, quando eu estudava, a minha técnica de estudar e memorizar bem as coisas, era estudar em voz alta. Pegar um assunto difícil e começar a ler em voz alta, para eu ouvir minha própria voz, porque daí eu pensava no que eu estava lendo e ouvia o que eu estava lendo. E isso ajudava a sedimentar. E eu creio que é mais ou menos isso que esse eunuco estava fazendo. Ele estava tão assim, compenetrado em buscar luz, que ele estava lendo em voz alta o profeta Isaías. Mas mesmo assim ele não tinha. Ele já tinha tentado ir até Jerusalém adorar, mas voltou vazio. E agora ele tinha as escrituras. Estava lendo, mas não estava entendendo. Ele podia muito bem falar, isso aqui é muito complicado, gente. Cheio de contradição, não sei nem de quem está falando. É melhor jogar fora e continuar meu caminho e voltar lá, continuar na minha posição de superintendente dos bens da rainha e tudo mais. Não. Filipe vem e se coloca ao lado dele. E versículo 30 fala, entendes tu o que lê? Eu confesso, quando me converti, que eu abri a Bíblia, não dava para entender mesmo. Eu lia e falava, mas o que será que significa tudo isso aqui que eu estou lendo? Muitas coisas que eu lia eu não entendia. Mas não é para se desesperar. Porque nenhuma criança que aprende o alfabeto sai lendo todas as línguas. Nenhuma criança que aprende o beabá no comecinho já começa a ler Shakespeare. Ele tem que começar do começo. E assim, o conselho que eu dou a todos é que tenha esse começo, de pelo menos abrir as escrituras. Como esse homem estava fazendo, ele estava abrindo as escrituras e lendo em voz alta. Faça isso, leia as escrituras. Se precisa, em voz alta, para você escutar o que você está lendo. E eu tenho certeza, se você não entende, haverá um Filipe correndo do teu lado e dizendo, entende o que você lê? E isso é o que acontece aqui. Filipe pergunta para ele, você entende? Ele fala assim, mas como é que eu posso entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Então aí ele sobe no carro, senta do lado de Filipe e o que nós vemos aqui. E o lugar da escritura que ele lia era esse, versículo 32.
Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado, e seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Quando há vontade de se aprender, você pede, você pergunta, você vai atrás. E esse homem estava fazendo isso. E aí, Filipe abriu a boca. É interessante essa expressão, abriu a boca, porque a impressão não é que sim. E Filipe começou a ensinar. Não está dizendo isso. Filipe abriu a boca e a palavra saiu. Eu creio que Deus estava dirigindo Filipe a ensinar esse homem. É uma coisa interessante, porque muitas vezes o orgulho do homem vai a tal ponto que ele acha que ele só pode compreender a verdade se Deus pessoalmente revelar para ele. E o que nós vemos que Deus faz na realidade é que ele usa homens para fazer isso. Deus não prega o evangelho mandando um anjo para nós. Não é ministério de anjo ensinar a verdade, mas de homens. E esse homem aqui abre a boca e começa a falar. Versículo 35, então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a quem? A Jesus. Anunciou a Jesus. Jesus é aquele que salva, o Salvador. Ele anuncia o Salvador. E começando, fala aqui. Começando em Isaías. Eu creio que ele não parou só em Isaías. Eu creio que Filipe, começando em Isaías, foi e ensinou para ele tudo a respeito de salvação. E essa noite, o meu propósito aqui é que todos que estão sentados aqui, que ainda não tenham ouvido esse evangelho ou recebido esse evangelho da salvação, que possa inquirir em seu coração o que significa tudo isso. Quem é esse Jesus que estão falando? O que é ser cristão? O que é ser salvo? Salvo do quê? Eu não sou perdido, eu estou bem aqui. Então, esse trecho que ele leu, foi levado como a ovelha para o matadouro e como um mudo cordeiro. Fala de Cristo. Em Isaías 53, se vocês lerem, vocês vão ver que é a profecia em que está falando de Cristo vindo ao mundo para salvar pecadores. E esse é o ponto inicial de todo o evangelho. Nós somos pecadores, nós precisamos de ser salvos. Se não começar daí, não vai haver entendimento do que é o evangelho. Porque precisa de salvação quem está perdido. Não é verdade? Você acha que alguém está em casa sentado, eu vou entrar na sua casa, vim te ajudar a se salvar, porque você está perdido, você não sabe onde você está. Não, eu estou aqui em casa, eu sei onde eu estou perfeitamente. Agora, você vê um cara andando pela rua, e olhando nas placas, e olha no livro, e não vê, esse cara está perdido. Você vai lá, você quer ajuda? Puxa, obrigado, eu não sabia o que fazia aqui. Meu GPS não funciona, não tenho mapa, e eu só tenho endereço, e não acho o nome das ruas, ninguém me explica. Se você explica... Agora, é necessário que você entenda que é perdido. Porque se você acha que você não é perdido, eu digo, se você não é cristão e acha que é uma pessoa boa e que não está perdido, Cristo não serve. Porque a palavra de Deus é bem clara, que Jesus Cristo veio salvar o que se havia perdido. Veio buscar e salvar o que se havia perdido. Agora, como que eu aqui posso estar dizendo para vocês que nós estamos perdidos? Porque eu decidi isso? Porque eu quero que vocês estejam perdidos?
para que eu possa salvar? Não, porque eu não salvo ninguém. Quem salva é Deus. Quem diz que todos nós estamos perdidos é Deus mesmo. A palavra de Deus diz em Romanos: não há um justo sequer, nenhum. Todos se desviaram. Todos. E a palavra de Deus é bem clara a esse respeito, e apesar disso, o homem quer negar a palavra de Deus exatamente por essa razão, para que ela não seja para ele uma ameaça, mas a palavra de Deus nos mostra desde o primeiro livro do Gênesis, a queda do homem, e o resultado de toda essa queda, por todas as escrituras nós vemos, a ponto de anunciar a principal coisa que esse livro anuncia, o foco de todo esse livro da Bíblia: Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Por isso que Ele é o Salvador do mundo, porque todos se perderam, todos pecaram. Porque pela desobediência de um homem, entrou o pecado no mundo. E assim, pela desobediência dele, veio a morte, pelo pecado veio a morte, e assim a morte passou a todos. Por isso que todos pecaram. E a prova disso é que nós morremos. Não há ninguém eterno aqui. Não há ninguém que tenha a pretensão de achar que vai viver sempre. Porque a nossa vida é isso. Eu ontem fiz 61 anos. Mas o relógio não parou aí, gente. O clique, clique, clique continua. A cada segundo que passa, acabou, ele não volta mais. Você está um segundo mais velho. Porque o tempo nos consome. Mas se o tempo passasse para nós sem o pecado, era outra coisa. Acontece que o tempo passa para nós com a sentença que o pecado traz, que é a morte. E quando eu falo aqui de pecado, eu não estou falando de cometer um pecado. Porque a palavra de Deus distingue claramente entre pecado e pecados. O irmão ontem falou sobre isso aqui. Como que eu sei que uma árvore plantada é uma laranjeira? Vocês passam na rua hoje mesmo, a gente indo andar lá para almoçar, passaram a mostrar: aqui é mandioca, é plantado mandioca. Eu falei: como é que você sabe que é mandioca? Não tem fruto nenhum. Aliás, a mandioca nem tem fruto, é a raiz. Como é que você sabe que é uma laranjeira aí? Se não tem nenhuma laranjinha amarelinha ali. Como é que você fala que é uma laranjeira? Como que pode o cara que planta falar que aquilo é tal? Porque ele plantou a semente que dá origem àquela planta. Quando ela tem o primeiro fruto, ela apenas confirma a qualidade do que é, ou a espécie do que é. Mas ela não passa a ser uma laranjeira só quando nasce a primeira laranja. Ela é uma laranjeira. O pecado é a natureza pecaminosa do homem, a qual ele adquiriu pela semente que foi plantada, Adão. Adão pecou, e quando ele pecou, ele é a semente de onde ia sair todos. E todos pecaram, porque todos nasceram desse descendente desse homem pecador. E o pecado passou assim a ser uma coisa da qual nós nascemos com ele. Nascemos com o pecado. Pode ser que nós nasçamos com o pecado, certamente nós nascemos, pode ser que nós consigamos ficar assim, o quê? Até os 3 anos de idade, 5 anos de idade, sem cometer nenhum pecado? Vamos supor que seja possível. Vamos supor que seja possível. Até os 7 anos eu não fazer nadinha de errado. Vamos supor que eu chegue até os 10, 15. Isso é impossível, mas vamos supor. Mas vai chegar um dia que vai sair um frutinho disso aí. Porque aqui tem a capacidade de fazer isso. Mas se for possível eu viver 60 anos sem nenhum pecado e morrer, eu vou para o céu? Se eu não crer em Jesus Cristo como meu Salvador, não. Porque eu tenho uma coisa em mim.
Eu posso não ter tido nenhum fruto, mas eu sou um pecador. Por quê que eu sou um pecador? Porque eu vim de Adão, que era um pecador. Ou você quer negar isso? É como uma árvore que fala assim, eu não quero ser laranjeira, eu não quero ser laranjeira. Pode não ter nenhum fruto, mas ela morre como laranjeira. Porque a semente era de laranja. Ela não vai morrer uma macieira. Nós não vamos mudar o que nós somos. Como Deus conhece bem o homem e sabe que ele é perdido, porque tão logo Adão desobedeceu a Deus, qual é a primeira voz que se ouve, quebrando o silêncio daquele momento de desgraça na raça humana, que foi o pecado? Adão, onde estás? Parte de Deus buscar o homem. Nós não vemos Adão cometendo o pecado e falando assim, Deus me ajuda porque eu errei. Não, eu ir buscando Deus, onde está Deus? Eu fiz um negócio errado, eu quero consertar, eu quero confessar. É isso que nós vemos Adão fazendo? Não, ele quis esconder. Ele quis esconder o que ele fez. E esconder do modo errado ainda. E sabia que não estava escondendo, porque a hora que Deus fala, Adão, onde estás? Ele se esconde, ele foge de Deus. E ele fala, ele prepara para esse homem um modo de salvar ele. Ele veste esse homem com peles de animais, Adão, o tira do paraíso, e então passa esse homem a procriar e a ter filhos, e todos eles descendentes de Adão, portanto todos pecadores. Mas a provisão de Deus para o homem não é falar, bom, pecou, agora vamos destruir tudo e começar tudo de novo. Que é normalmente o que a gente faz, não é? Que alguém já teve aqui algum hobby que gosta de fazer alguma coisa, ele tem um projeto, vamos fazer um negócio, eu quero fazer tal coisa, e começa a fazer um bolo, a mulher vai fazer um bolo em casa, né? Eu vou fazer um bolo, começa a juntar os ingredientes, de repente ela fala, será que eu botei fermento? Eu não sei se eu botei. Agora já foi, porque não tem jeito, se tem eu puser mais, vai ficar ruim. Se não tiver, eu não pôr, também não vai crescer. O que eu faço? Então ela fala, vamos fazer o seguinte, joga tudo fora, vamos começar de novo. Não é mais fácil? Mas não é assim com Deus. Ele não ia jogar fora a sua criação porque ela errou. Ele veio buscar e salvar o pecador. Isso é o Evangelho, as boas novas. Esse cordeiro indo ao matadouro, como uma ovelha ao matadouro, era o Senhor Jesus que ele estava falando aqui. O profeta Isaías estava falando de Jesus Cristo que veio ao mundo e como uma ovelha foi ao matadouro. Para quê? Para ser oferecido como sacrifício pelo nosso pecado. Quando o Senhor Jesus se apresenta, a uma média dos 30 anos de idade, ele se aproxima de João Batista, e João Batista o avista de longe e fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é diferente de Jesus perdoando os nossos pecados na cruz. Isso é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é a solução de Deus para o pecado do homem. Lá em Adão. Ele está tratando do pecado do homem lá em Adão. Em Cristo Jesus ele estava fazendo isso. Como é isso? A palavra diz, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Era necessário que o sangue de uma vítima inocente fosse derramado para poder pagar o pecado do homem. Portanto, nós mesmos não podemos pagar por nossos pecados. Essa é a tentativa de muitos homens aqui na terra. A tentativa de fazer alguma coisa para ser aceito por Deus. Para ser aceito por Deus. E quando não é aceito, se ira contra Deus. Me recordo na faculdade, logo que eu me converti, eu fui pregar o evangelho para um amigo meu e a gente viajava sempre junto de São Paulo até o Rio, né? Eu pegava a carona, ia até São Paulo, pegava a carona com ele até o Rio e o apelido dele era Gordo. E eu, Gordo, o evangelho é esse, Jesus Cristo. Eu falei assim, olha não, eu não quero ouvir disso, sabe por quê? Meu pai
sempre foi uma pessoa muito boa, ele era médico também, ele fazia consulta de graça, atendia aqueles pobres, atendia todo mundo, ele era uma pessoa que dava esmola para todo mundo, ele distribuía comida nas favelas, ele era uma pessoa boníssima, meu. E ele pegou um câncer, e eu orei para que Deus curasse, e Deus não curou, ele morreu de câncer. Quer dizer, esse Deus seu não existe. Eu falei para ele, mas por que você acha que o seu pai fazendo todas essas obras não podia morrer de câncer? Quem disse para você que Deus requer que a gente faça todas essas coisas para ser salvo? É que o homem faz os seus conceitos de salvação e impõe para Deus, desse modo que eu quero ser salvo, porque se não for assim, esse Deus não serve para mim. Agora eu pergunto, como alguém culpado pode chegar diante do juiz e falar assim, o modo como eu quero ser perdoado desse pecado que eu fiz, desse erro que eu fiz, é desse. Porque se o senhor juiz não der essa sentença como libertando a mim aqui, eu não aceito. Não é ridículo isso? Você impor para o juiz o seu modo, ou a sua lei de como ser salvo, como ser julgado? Não é assim. Nas coisas do mundo não é assim. Por que o homem quer que nas coisas de Deus seja? Jamais seria plausível se existir um bandido que chegasse e impusesse, olha, roubei um banco sim, mas, olha, o modo que o juiz aqui vai me libertar, me perdoar desses negócios, é o seguinte, eu vou fazer tal e tal coisa. Diz, não. A sentença é parte de mim, você é o ofensor e eu sou o ofendido, o que você vai querer fazer comigo? É isso que Deus é para nós. Nós somos os ofensores, ele é o ofendido. Portanto, não somos nós que temos que colocar as bases de aproximação. Ele que tem. Ele que tem. Muitas vezes ofendemos pessoas. Muitas vezes somos ofendidos também por outras pessoas. E eu pergunto, quantas vezes você foi ofendido e o ofensor vem colocar as bases de aproximação para você? Você fala simplesmente, você me ofendeu, ainda quer que eu venha me retratar com você? Tchau, eu não tenho nada a ver com você. Deus podia muito bem fazer isso com o homem, mas ele não faz. Mesmo sendo o ofendido nessa história, porque nós ofendemos a Deus com o pecado, ele sai à busca do homem. E ama o homem de tal maneira que para salvar esses pobres e perdidos e incapazes de se salvar, pecadores, ele entrega seu único filho para morrer no lugar deles, o Cordeiro de Deus aqui falado para esse etíope, para no lugar deles morrer, derramar seu sangue puro, porque ele não tinha pecado, ele não podia pecar, mas ele se fez pecado por nós. E Deus está dizendo isso hoje. O modo de salvação para o homem perdido é: eu entreguei meu filho para morrer no seu lugar e pagar a dívida que você tinha para comigo. Tomara todos os meus credores fossem assim. Você já pensou, você tem uma dívida no banco? E o diretor do banco gerente fala assim, vem aqui, você tem uma dívida, que não dá para você pagar, mas eu vou estipular as bases para você. É o seguinte, meu filho vai pagar por você, e a partir de hoje você não deve mais nada para o banco, você está livre dessa dívida. Eu pergunto, existe algum homem tão idiota que não vai aceitar o que o gerente está falando? Eu digo, ainda existe. Deus está falando isso para o homem. Olha, vocês têm uma dívida comigo, mas eu já providenciei que o meu filho pague no lugar de vocês, e a única coisa que você tem que fazer é aceitar isso e sair livre dessa condenação. Você não vai aceitar? Não sei como, porque maior demonstração do que essa não existe, de amor que ele tem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que tudo que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse etíope ouviu isso. Ele ouviu isso de Filipe. E o que nós vemos aqui? Versículo 36. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, quem pede que eu seja batizado? De onde ele tirou isso? De onde ele tirou esse batismo? Ele era um prosélito, como eu falei, ele era um judeu, né, porque convertido ao judaísmo, porque ele tinha saído da Etiópia para ir adorar em Jerusalém. Só faz isso quem é judeu, né, ou quem tinha se convertido ao judaísmo. Ou era judeu mesmo, ou era convertido ao judaísmo, um gentil convertido. Ele era um gentil convertido, ele tinha ido lá para adorar. Mas aqui agora ele está falando outra coisa. Olha, eu quero ser identificado com Cristo. Tem aqui a água que me impede de ser batizado. Eu quero ser batizado, ou seja, eu quero entrar nessa profissão de fé agora. Cristo Jesus. Ele entendeu que Cristo morreu por ele. Ele creu em Jesus. E ele falou: eu sou salvo. Eu quero estar agora aí. Sem problema. Versículo 38. Mandou parar o carro, desceram ambos a água, tanto Filipe como eunuco, e o Filipe o batizou. Versículo 39. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. E jubiloso, o eunuco continuou seu caminho. Como é que você vai sair daqui hoje à noite? Ainda preocupado com seus pecados, de como fazer para resolver eles com Deus? Ou jubiloso de saber que Deus já fez por você tudo isso? Já deu para você um caminho de salvação, Jesus Cristo. Entregou o seu único filho para morrer por você, derramar o seu sangue precioso por você, para que você, apenas aceitando, justificando a Deus, de que, tá bom, esse é o modo que eu tenho que ser salvo e eu aceito. Como aquele rapaz no banco, ele só tem que falar assim: seu gerente, o que eu posso falar? Seu filho pagou minha dívida, obrigado, e eu não posso deixar de agradecer sempre agora. Esse gerente para ele é o herói dele. A dívida era impagável, ele ia perder tudo. E mais, ele ia ficar, talvez ir para a cadeia, porque não tinha como pagar. E de repente ele está perdoado de tudo, porque alguém pagou para ele. Que gratidão que deve haver. Era esse eunuco. Jubiloso, que ele estava indo, voltando agora para a sua terra, mas sabendo que não foi em Jerusalém, adorando, que ele conseguiu enxergar a luz, não foi fazendo grandes obras, nada disso. Foi apenas ouvindo o evangelho da salvação dele. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Vocês não querem ser pecadores? Vocês querem falar que não são? Mas ele veio para te salvar. Vocês são sim, todos nós somos. Eu, um pecador. Cada um aqui. Há 40 anos atrás, eu estava como ouvindo a primeira vez esse evangelho, e eu tive que falar: eu sou um pecador e eu aceito essa obra. E hoje eu pude cantar com vocês: já salvo sou. E estou feliz, porque eu sou salvo. E a cada dia que eu prego ou ouço o evangelho, eu estou feliz, porque houve para mim um dia em que eu encontrei esse Salvador. E não existe nada mais jubiloso do que esse encontro. O Salvador encontrando o perdido e salvando. Cabe a você aceitar. Ele não pede de você nenhum sacrifício, ele não pede de você nenhuma doação, ele não pede de você que se agremie a nenhuma denominação, ou alguma seita, ou algum grupo, ou faça parte de nada. Ele quer que apenas você creia. As outras coisas vão ser acrescentadas. As outras coisas virão. Esse eunuco ouviu, falou: vão ser batizados, foi batizado, e saiu jubiloso e voltou para a sua terra. E Filipe já não estava mais lá. Você vê que não existe esse negócio: bom, agora eu tenho que ficar ao pé de Filipe, porque já que ele me explicou isso, vai ter que explicar o resto todo. Não, ele tinha uma coisa muito mais importante do que Filipe agora.
ele tinha a própria pessoa do Senhor Jesus. Assim, nenhum de nós pense aqui que o importante é o grupo com o qual você reúne. O importante é o nome ao qual você se reúne. É o nome ao qual interessa que nós sejamos salvos. Isso é falado em Atos, porque nenhum nome há dado entre os homens pelo qual interessa que sejamos salvos, a não ser Jesus Cristo. Por isso, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Jesus Cristo. Se quer hoje, esta noite, ele quer te salvar. Se você ainda não creu em Jesus como seu Salvador, não deixe para trás isso. Aceite. Saia daqui jubiloso, contente, feliz, porque você foi achado. Deus, certeza, os anjos no céu estão se regozijando a cada um pecador aqui que se salva, que aceita a Jesus como Salvador. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra, que nós possamos, como esse eunuco, ter as Escrituras, ler as Escrituras e ouvir aquele que já creu a respeito das Escrituras e aceitar, crer que Jesus é o seu Salvador. Isso é o que nós lemos em Efésios, o último versículo antes de terminar. Efésios capítulo 1. Ele fala aqui do Evangelho, versículo 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Capítulo 2, versículo 1. Vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em quem noutro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundâncias riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Que o Senhor possa bendizer a sua palavra. Vamos dar graças.